Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E os tópicos são: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o obolo da viúva, convidar os pobres e estropiados, e nas instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos. Vamos conversar um pouco sobre este capítulo. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Por vezes, nos sentimos cansados no caminho, pelas provas que a vida nos traz, e com a conta do merecimento que por vezes achamos que possuímos, queremos cobrar a Deus. Muitos não entendem, ao ver os possuidores nessa terra, não serem homens de bem, sendo egoístas, passando por cima dos outros e prejudicando a muitos com sua ganância. Se Deus, que é justo e bom, olhemos para a nossa vida, somos o fruto de nossas escolhas. O caminho é nós que construímos. Não é a primeira vez que visitamos essa terra. Será que ontem não fomos piores que muito desses? E pela caridade de alguém que agiu como um semeador de tâmaras, plantou em nós uma semente de fé e de amor. Hoje, já germinando, começamos a diferenciar o ser do ter. Se pudessem nos ver, diria: louvado seja Deus. Começou a caminhar no bem. O auxílio da espiritualidade, que não busca recompensa, é fazer brotar a fé e o amor em nós, para um dia praticarmos o bem pelo bem, que é isso que colocamos em nossa bagagem, a única que não separa de nós após a jornada terrena. O resto fica tudo aqui, o ouro, as posses, a fama, que a muitos continuarão a perturbar. E agora que começamos a buscar a evolução moral, não é hora de julgar os que ainda não buscam este caminho. É hora de respeitar e agir como agiram conosco, plantando o bem sem esperar que este bem germine aos nossos olhos, a fim de receber recompensa. A verdadeira caridade é humilde, se faz em secreto, a ponto que muitas vezes nem vemos que a praticamos, no abraço, no conselho, no silêncio, na doação. E como atraímos o que vibramos, nunca haverá necessidade da cobrança, pois nada escapa aos olhos de Deus. Então começamos a entender que o caminho da verdadeira caridade nunca se começa por fora de nós, e tudo que nós precisamos sempre estará dentro de nós, porque a centelha divina mora dentro de todos os seres humanos. Este capítulo é fantástico, vem elucidar a verdadeira caridade, vem nos explicar a grandeza da caridade moral, que é o doarmos, e nós compreendemos que a gente só pode doar aquilo que nós possuímos. E aí a gente se encontra num caminho de busca de compreensão, de fé, de caminhar no bem, de agir no bem. E por muitas vezes a gente se sente cansado pelas provas que a gente enfrenta na vida e começam a vir os questionamentos que faz parte de todo caminhante, né, de nós que somos verdadeiros aprendizes da espiritualidade, o porquê de ser tão difícil. A gente caminha no bem, eu busco sempre o bem do próximo, não desejo mal para ninguém, e tanta dificuldade, e tanta prova. E a espiritualidade, com todo o amor, vem nos esclarecer de que esses caminhos que nós enfrentamos, essa vida que nós vivemos, é o resultado de escolhas. Ninguém está aqui para prejudicar ninguém, e vem nos dizer que a gente nunca foi esquecido por Deus, que nunca fomos abandonados, sempre fomos amparados e olhados de perto, e só que nós somos possuidores do livre-arbítrio, cada um de nós faz uma escolha. E aí quando a gente começa a caminhar no bem, as pessoas começam a querer julgar os outros seres humanos que se encontram nessa terra, que não buscam seu melhoramento moral, que são egoístas, que são gananciosos, que se dão bem na vida, passando por cima de tantos outros. Aí muitos dizem, se Deus é o Deus do ouro e da prata, eu sou cristão, então é falta de Deus, é falta de comunhão com Deus, eu está passando tanta privação, tantas provas, e não tem nada a ver com isso. A evolução moral não tem nada a ver com o ter. Sempre a evolução moral é o ser, é o melhoramento moral para a prática do bem com humildade, a verdadeira caridade, compreender que
é doando que se recebe, que é 1000 vezes melhor você estar numa posição de doador do que de receber. E isso é um caminhar de cada um. Nós não temos o direito de julgar ninguém, porque se não é a primeira vez que nós visitamos essa terra, por estar caminhando com o bem, isso já é um indício, né? De estar buscando a espiritualidade de luz, caminhar no bem, a compreender as leis divinas, da capacidade que nós temos de cocriação. Não é a primeira vez que nós estamos aqui. Então pensa, pela caridade desapegada de muitos lá atrás, que se perde no tempo da nossa existência eterna, espiritual, foi plantado dentro de cada um de nós essa sementinha do amor, de caminhar no bem, de ter fé em Deus, de ter esperança, de agir no bem, para que a gente compreenda que a gente só atrai aquilo que a gente vibra, não é aquilo que a gente pede. E aos olhos deles, coitados, se eles estivessem esperando o nosso melhoramento para colher essa recompensa, quantos milênios eles devem ter esperado. E hoje a espiritualidade se felicita muito com o nosso caminhar, de sentar para ouvir um conselho da espiritualidade, de buscar se esforçar ao máximo a compreender quem nós somos, a descobrir as capacidades que nós possuímos. Eles já se felicitam demais, a gente se despreza demais, porque a gente acha que é tão pequeno, que a gente é tão pobre em todos os sentidos, que, nossa, estou muito distante da evolução. A gente sempre olhando para frente, vendo as distâncias exorbitantes dos espíritos puros perto de nós, que estamos num planeta de expiação e prova, de olhar para um espírito de luz e falar, eu ainda estou na treva ainda. E isso não é para se desanimar, é o sentido de que dá certo, que o caminho é este, o caminhar é no bem, ele nunca foi largo, ele sempre foi estreito. E compreender que a espiritualidade, em comunhão conosco, uma parceria, busca a afinidade em nós, que somos pequenos, em auxiliar e olhar para o lado, olhar para trás e poder auxiliar os que estão à nossa volta, onde nós estamos, de que os outros que se encontram distantes, que não querem buscar o melhoramento, eles não precisam ainda, eles ainda não querem. Cristo veio em terra, ele falou a todos, a multidões, e poucos foram os que seguiram ele, e nem por isso ele deixou de semear o bem, nem por isso ele desistiu do caminho do bem. E toda vez que a gente é encarnado, é imediatista, é mimado e achar agora que a gente faz uma vida inteira, né, um monte de caminhar. E aí a gente entra no melhoramento moral, conhece a Umbanda, a espiritualidade de luz, vem nos direcionando sempre para o melhoramento moral, para a prática do bem, para a prática da caridade, a ativação da fé positiva, da esperança. E aí, eu quero minha colheita. Por que minha vida está tão difícil? A gente acabou de entrar no caminho. Quantas coisas a gente plantou lá atrás? Quantas coisas a gente já vinha plantando em outras encarnações? E a gente não precisa ir nem muito longe. Eu penso na minha encarnação, quando eu conheci a nossa mestra, sem saber literalmente a diferença de uma vaca e de um boi. E se não fosse pela caridade dela, pela perseverança dela junto com a espiritualidade, eles não teriam começado a plantar essas sementes em nós. Ela tinha olhado pra gente e falado, meu Deus do céu, deixa quieto isso aí, deixa para a próxima oportunidade, porque o trabalho é muito longo. E eles não desistiram de nós, e a mãe com todo esforço manteve as portas abertas e faz isso até hoje, e a espiritualidade sempre acreditando em nós, e a gente se acha muito pequeno demais. Um dia eu fui convidado a ler o Evangelho, e muitas dúvidas eu fui tirando, e eu jamais imaginaria que hoje eu estaria auxiliando o meu irmão à compreensão do Evangelho. E isso não significa que eu não tenha dúvidas, isso não significa que eu compreendo todo o Evangelho, não, significa que eu sou um estudante, que eu já li uma vez e eu posso auxiliar outro na leitura em algumas dúvidas que eu mesmo dia tirei. Então nós temos que olhar para nós com um pouco mais de amor, um pouco mais de respeito, falar, poxa, somos aprendizes, temos manchas, falhamos, temos muito a melhorar, temos muito a caminhar no processo evolutivo, né? Está muito longe o espírito puro de nós, porém, nós não devemos desistir, nós não devemos parar de caminhar, porque é no final da jornada que a gente se sente mais cansado, a gente começa todo serelepe, todo animado, festivo, no final da caminhada, a gente já está cansado,
castigado pelas pedras do caminho, e não é nesse momento que nós deixamos de ser vistos. A espiritualidade está entorcida pela nossa vitória. Estamos perto do fim, nós fazemos isso constantemente diante das portas, das bênçãos que nós desejamos para a nossa vida. Começamos a nos melhorar, a olhar para dentro de nós, compreender que a nossa responsabilidade não é salvar o mundo, não é salvar o próximo, é em se observar e melhorar o nosso comportamento, os nossos pensamentos, ativar a fé positiva, nunca perder a esperança. E a gente vai caminhando, vigiando, diante da porta, que ela já começa a se abrir das bênçãos que a gente tanto sonha, que tanto nos faz bem. A gente desiste, a gente põe tudo para perder, e eles não vão desistir de nós, a espiritualidade não desiste de nós. Nós estarmos hoje reunidos dentro deste templo, já é a resposta disso, eles não desistem de nós. Como um dia eu escutei lá atrás, antes mesmo da abertura do terreiro, um dia chegar para mim e falar: caramba, hein, galera, quem disse que pau que nasce torto não se endireita, vamos fazer direito dessa vez. Nós somos falhos, nós somos pequenos, isso não significa que nós somos insignificantes. Nós somos importantes demais para Deus. E a busca da prática da caridade, tão falada, fora da caridade não há salvação, você tem que ser caridoso, tem que ser caridoso, ela não começa fora, não é num ato externo, ninguém doa aquilo que não possui, ela sempre começou dentro de nós. O ter é a mesma coisa que o fato e a fé, é algo que você não vê. Porque a gente não está vendo uma semente germinar, não significa que ela não está germinando, é que cada um de nós tem seu tempo. Nós temos tudo nessa vida tem seu tempo e tudo passa. Não significa que hoje, eu não sou caridoso. Às vezes pessoas pensam que a caridade é algo grandioso que pertence à classe dos anjos, e não é isso. Por muitas vezes nós auxiliamos as pessoas com coisas que nós nem demos valor. A gente não dá valor. É num abraço, é num silêncio, é num conselho, que para nós está tão repetidamente dito pela espiritualidade que para alguns fica até cansativo falar de novo essa aula, de novo isso, que está tudo certo, que ninguém pode mais do que Deus. E as pessoas, por não entender isso, que são acompanhadas, que todos nós, todos os seres humanos encarnados nessa terra, é acompanhado por espíritos de luz que torcem, que vibram, que nos aconselham, que nos direcionam sempre para o caminho do nosso próprio melhoramento, para a nossa própria evolução, que a torcida deles nunca é para os nossos tropeços, sempre é para os nossos acertos. E ainda que a gente erre, que a gente faça coisa errada, que a gente se perde no caminho, eles não desistem de nós, porque eles vêm nos orientar à prática da caridade. Então, se eles não praticassem a caridade, eles não poderiam nos ensinar o que é a caridade. E é o amor sem cobrança, é o respeito do tempo de cada um de nós. Nós sentamos diante da espiritualidade e elas não vêm nos orientar à transformação do mundo. Ela não vem nos orientar para a salvação do outro. A conversa da espiritualidade sempre é a particularidade do nosso ser, é em nós, melhorar em nós. É a gente ativar a fé que habita dentro de cada um de nós e não se preocupar com o que está acontecendo fora de nós e não ficar olhando para o outro, querendo julgar o outro, querendo ajudar, salvar o outro. Se nós não possuímos algo de bom para compartilhar, nunca poderemos compartilhar, porque nós só doamos aquilo que nós possuímos. E a busca da espiritualidade sempre foi fazer com que a fé que brota dentro de cada um de nós, que essa sementinha, essa centelha divina, se cresça e floresça dentro de cada um de nós. Não é que a gente faça isso com o mundo. Vocês têm que transformar o mundo. Nós temos que nos moldarmos moralmente, nos transformarmos. Entender que a capacidade de mudança está para a nossa vida, que a capacidade de cocriação que nós possuímos está em nossa vida, na maneira como nós enxergamos a vida. Então, a bondade, o respeito, o amor, ele tem que morar dentro de nós para nós mesmos, em se perdoar antes de pregar o perdão, em se aceitar como é, aonde está, o tempo e o degrau que está, e está tudo certo, seremos sempre úteis. Não há necessidade de
um anjo, quando ele virar um anjo, ele vai começar a auxiliar o próximo. Não, ele só vai virar um anjo auxiliando o próximo. A evolução, a salvação está na caridade, exatamente por isso, porque não é a gente torcer em vencer a partida, isso aqui não é uma competição, é em nós auxiliarmos o máximo que nós pudermos aqueles que se encontram em sofrimento e em dor à nossa volta. É torcer e vibrar para que as pessoas que estão à nossa volta se sintam mais leves. E isso não tem peso. Só que nós só conseguimos fazer isso quando nós conseguimos fazer isso para dentro de nós. Quando nós olhamos para nós com um pouco mais de amor, um pouco mais de respeito, não ficamos calculando o bem que está sendo feito para recompensa que eu quero amanhã. Porque um plantador de tâmaras, ele não espera colher as tâmaras, porque elas demoram 80 anos para florescer, e nem por isso é deixar de plantar, senão a gente não saberia o que era tâmara. E se Cristo não tivesse desistido, se ele tivesse desistido do caminho dele, de ensinamento do bem, hoje não saberíamos que Deus é amor, que Deus não é castigador. Mas Deus é todo amor e toda justiça. E nós acreditamos a justiça no castigo. E não existe castigo, só existe colheita. E quem decide a colheita é o que nós plantamos. É o que nós plantamos. E aí, temos conhecimento com a espiritualidade, então eles caminharam muito longe, então vamos fazer uma barganha aqui com ele para ver se ele melhora. Não existe barganha com o ser de luz. Ser de luz é amor, é caridade, vem nos direcionar, fazer com que brote a fé dentro de nós, mostrando a sua prova viva. Olha, eu já caminhei em lugares difíceis, passei por provas difíceis, e olha só, hoje me encontro num lugar melhor, hoje eu tenho condição de auxiliar vocês. Então esta é a prova que nós temos o tempo todo à nossa volta diante da espiritualidade, que é possível, que dá certo, que nós somos amparados, que a espiritualidade e que Deus jamais desiste de nós, e que nós, quando mais apertado, mais estreito está o nosso caminhar, quanto mais difíceis parecem serem as provas que estamos enfrentando, este é o momento da gente não desistir de nós. Esse é o verdadeiro momento, que estamos diante de uma porta de libertação, que tudo passa. E quanto mais difícil, é porque significa que está mais perto do fim, de acabar isso, vai vir alívio. E a colheita, o melhoramento, o bem que nós praticamos hoje, sempre estará no porvir. Sempre. Porque nós não somos seres carnais. Nós somos seres espirituais. Nós somos uma centelha de luz. E sempre vai melhorar. Sempre vai melhorar. É que nós, na matéria, queremos agora. Nós somos imediatistas. Nossa preocupação não é com a evolução espiritual, é com a evolução do meu salário, é com a evolução de eu ter uma casa, é com a evolução, entende? Só que a espiritualidade está para o nosso espírito, dizendo para nós o tempo todo, está tudo certo, vai dar certo. Essas provas foram escolhidas, combinadinha lá em cima, para que você passasse, superasse isso, para que você, quando voltar neste caminho, já não tem mais esse espinho, tem um pezinho de fruta, tem um pezinho de flor, é nós que plantamos. Então, o nosso caminhar é assistido pela espiritualidade de luz, por Deus, torcendo para o nosso bem e para a nossa melhor semeadura, porque nós vamos voltar para Ele. E sempre vai estar um pouco melhor, um pouco diferente, então que seja melhor. Por isso que a nossa busca é a gente voltar para casa melhor do que a gente veio, e não com mais. Tem que ter isso, tem que ter deixado aquilo, tem que ter deixado. Deixa seu amor, deixa seu caminhar, deixa seu espelho. É isso que nós podemos fazer. A bagagem que nós levamos de volta é a que nós temos hoje. E ela está dentro de nós, não está fora de nós. Aí as pessoas acham, erroneamente, com muita tristeza, desistem do caminho quando as provas parecem ser impossíveis de serem transpassadas, se encontram sozinhas, dão ouvido para espíritos perdidos e trevosos e querem acabar com sua própria vida. E esse é o pior do caminho, porque as provas enfrentadas por aqui não pode pesar mais daquilo que a gente suporta. Nós sempre somos auxiliados, mas nós é que somos os senhores do nosso próprio caminho. Nós temos o direito de escolha. A espiritualidade não vai viver a nossa vida, não vai enfrentar nossas provas. Elas vão nos auxiliar. Mas aí cabe a nossa parte de ter fé sempre, de sempre ter esperança, de ativar bons pensamentos, de buscar nos equilibrar, de aceitar que somos. Um dia a gente vai errar, um dia a gente vai acertar e está tudo certo, estamos caminhando, somos
crianças ainda na evolução. Então não é esperado de nós perfeição. Não é esperado. Eu nunca vi um guia de luz falar para nós, mano, cadê sua perfeição? Não existe. Eles nos conhecem e nem por isso nos castiga pelas nossas falhas, por faltas às vezes pequenas que nós cometemos, de tanto a gente aprender e falar, caramba, eu ainda erro nisso aqui ainda. Eu ainda estou falando mal do meu irmãozinho. Mas é normal, cada um tem o seu tempo. E aí o melhoramento é a busca de nós, individual. Quanto mais cedo nós começarmos o nosso caminhar, mais cedo nós adiantamos o nosso melhoramento. Melhor será o nosso porvir. Mas se não for, e quem não quer, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que não tem como a gente colher morango plantando jiló. Só isso, não é que Deus é castigador. Ele só nos deu uma terra muito fértil. É só isso. Nos deu uma terra tão fértil que tudo que a gente planta, brota, nasce, floresce, dá fruto e nos entrega. É isso. Só isso. E aqui a gente esquece. A gente planta tanto espinho que acha que nossa terra só é boa para espinho. Mas a gente experimenta plantar uma fruta boa, algo bom, uma flor linda e quer que ela nasça no outro dia. Não é assim que funciona. Talvez, só talvez, ela vai nascer quando a gente der a volta de novo. Então, é para a gente não desistir de entender que a gente não está aqui para competir com ninguém, que eu sou eu, você é você e está tudo certo, que ninguém aqui está, um é melhor do que o outro, não é para isso que nós estamos, que estamos sempre para somar um na vida do outro e que nós sempre responderemos pela nossa parte. Quer ser caridoso, seja para você. Primeiro para você, primeiro se ama, primeiro se equilibra, primeiro se perdoa, primeiro se respeita, primeiro compreende onde você está, que você é útil sim aonde você está, porque senão você não estaria aqui, porque o acaso ele nunca existiu. Então estamos onde precisamos estar, estamos no degrau que nós estamos, e isso não vai mudar agora, mas isso não significa que não possa melhorar. Não significa que estamos fora das vistas de Deus, pelo contrário. O filho que mais trabalha é aquele que mais recebe atenção, porque tem que ser olhado de perto. Por que será que nós viemos numa religião onde a espiritualidade nos acompanha de perto? Porque a gente já foi muito arteiro e a gente gosta de fugir de uma aula e agora nós estamos sendo acompanhados de perto. Então, poxa vida, já é melhor do que foi ontem sim. Nós caminhamos sim, nós melhoramos sim. Estamos longe da perfeição? Estamos, mas estamos no caminho certo. A espiritualidade viu em nós uma oportunidade, viu em nós instrumentos prontos, preparados para servir. Para servir. Por mais que por vezes a gente entre dentro de um templo achando que eu estou precisando ser servido agora porque não dá mais. Estamos para servir. O pouco que nós possuímos pode ser a salvação de outro, pode ser o alívio de outro. E a espiritualidade vem nos auxiliar a compreender exatamente isso. Que essa é a verdadeira caridade. Não é aquilo que se faz peso, que se faz mostra. É aquilo que se faz em secreto e que um silêncio diante de uma boca que te defama também é caridade. Que um abraço sem nenhuma palavra, quando é feito com amor, também é caridade. É o doar-se. Só que para doar é necessário possuir. Por isso a espiritualidade está aqui para nos auxiliar o tempo todo. Ei, vamos lembrar aí, filho, calma, olha essa cesta. Você tem para distribuir, para dividir, divide. Não tem? Coloque mais nessa cesta aí. Mais amor, mais respeito, mais fé, mais esperança. Que está tudo certo e o porvir será fantástico, maravilhoso, de acordo com as nossas próprias escolhas. Então ninguém está aqui na Terra para fazer bonito para ninguém. Porque ao partir daqui, se a gente desencarnar agora, o que você vai levar? Você não vai precisar de um cartãozinho de visita, não. Sua vibração mesmo vai te colocar no lugar certo. Então é necessário que a gente faça, entendendo que tudo é visto, que ninguém engana Deus e nem a espiritualidade. E que eles sabem exatamente a capacidade que nós possuímos e vem nos orientar sempre. Olha, nós estamos aqui. Você não está sozinho. E olha para o tamanho da nossa família. Já somos em muitos. Nós somos em muitos caminhando na mesma escolha agora, em buscar melhoramento. E não é para a gente ficar brigando um com o outro. Quem está melhor, quem está pior, é para a gente auxiliar um ao outro. É colocar em prática o amor que tanto nos é ensinado e na prática pela espiritualidade de luz. A gente nos amar a ponto de fazer para o próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Desejar o bem,
torcer pelo bem, indiferente de quem. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Aconselho demais a leitura deste capítulo, ele é fantástico. E até o próximo Evangelho.